Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Novos Fatos Curiosos. Nesse vídeo vamos aprender sobre as 5 maiores construções da humanidade que não existem mais. Através desse conteúdo, vamos conhecer obras que marcaram a história e infelizmente foram perdidas com o tempo. Ao longo dos séculos, a humanidade criou grandes obras de engenharia e arquitetura, que impressionam até hoje pela grandiosidade e complexidade. Porém, muitas dessas construções não resistiram ao passar do tempo e foram destruídas por diversos motivos, desde terremotos até invasões e guerras. Nesse vídeo, vamos conhecer as 5 maiores construções que não existem mais, entre elas, o Farol de Alexandria, os Jardins Suspensos da Babilônia, o Colosso de Rhodes, a Torre de Babel e a Muralha da China. Cada uma dessas obras tem sua própria história e curiosidades que nos refletem sobre a engenhosidade e a criatividade do ser humano. Portanto, prepare-se para se surpreender e se encantar com as construções que não existem mais, mas que deixaram um legado histórico e cultural para a humanidade. Acompanhe conosco esse vídeo emocionante e enriquecedor sobre as 5 maiores construções da humanidade que não existem mais. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Agora vamos para o vídeo. Na primeira construção que abordamos, você sabia que o Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Localizado na cidade de Alexandria, no Egito, o farol foi construído no século III a.C. e tinha mais de 100 metros de altura. O farol foi projetado para guiar navios que navegam pelo porto da cidade e sua construção envolveu o uso de materiais como pedra, mármore e bronze. Além disso, ele contava com um espelho côncavo na parte superior, que refletia a luz do sol durante o dia, e uma chama de fogo durante a noite. Infelizmente, o Farol de Alexandria foi destruído por diversos terremotos ao longo dos séculos, o que fez com que sua estrutura se enfraquecesse e acabasse por ruir. No entanto, ele foi uma das construções mais impressionantes da época e serviu de inspiração para outras obras de arquitetura e engenharia ao longo da história. Com certeza, o Farol de Alexandria foi uma obra impressionante para a época e sua grandeza serviu de inspiração para muitas outras construções que vieram depois. Além de guiar navios no porto de Alexandria, o farol também era visto como um símbolo do poder e da riqueza do Egito Antigo, e era visitado por pessoas de todas as partes do mundo conhecidas naquela época. A construção do farol foi uma verdadeira obra de engenharia para a época, envolvendo o uso de muitos recursos e técnicas avançadas. Devido à sua localização numa área propensa a terremotos, a fundação do farol foi construída em cima de uma plataforma de rochas, para garantir maior estabilidade. Além disso, a construção contava com um grande número de câmaras e controladores internos, que permitiam acesso aos controles de iluminação e manutenção do farol. Mesmo após a sua destruição, o Farol de Alexandria continua a ser uma fonte de inspiração para arquitetos e engenheiros até hoje, e muitos estudiosos têm se dedicado a estudar a construção e tentar reproduzir sua grandiosidade em projetos atuais. Sem dúvida, a obra foi um marco na história da humanidade e seu legado ainda é lembrado e admirado por muitos. Em segundo, você sabia que os Jardins Suspensos da Babilônia, outra das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa construção era uma série de jardins em terraços que foram construídos na antiga cidade da Babilônia, na Mesopotâmia, por volta do século VI a.C. Os Jardins Suspensos da Babilônia foram construídos pelo rei Nabucodonosor II para agradar sua esposa, que sentia saudades das montanhas e florestas de sua terra natal. A construção contava com uma série de terraços em diferentes níveis, que eram cobertos por plantas e árvores exóticas e ornamentais, além de fontes e canais de água para observar as plantas e refrescar o ambiente. Apesar de sua beleza e grandiosidade, a existência dos Jardins Suspensos da Babilônia ainda é objeto de debate entre historiadores e arqueólogos. Alguns afirmam que eles nunca existiram de fato, enquanto outros acreditam que sua construção é possível, mas que eles foram destruídos por terremotos e guerras ao longo dos séculos. Mesmo que sua existência seja incerta, os Jardins Suspensos da Babilônia continuam a inspirar muitos artistas e arquitetos até hoje, e sua lenda continua a encantar pessoas de todo o mundo. Apesar de sua existência ser incerta, os Jardins Suspensos da Babilônia influenciaram a imaginação de muitos arquitetos e engenheiros ao longo da história, inspirando projetos de jardins projetados e construções em terraços.
Mesmo sem evidências concretas de sua existência, os Jardins Suspensos da Babilônia são considerados uma das construções mais impressionantes da antiguidade e uma das mais belas da história da humanidade. Seus terraços exuberantes, cobertos de plantas e flores, e as fontes e canais de água que correm entre eles, formando um espetáculo deslumbrante para os olhos de quem os visse. A construção dos Jardins Suspensos da Babilônia teria sido uma verdadeira obra de engenharia e arquitetura, envolvendo técnicas avançadas de irrigação e construção de terraços em diferentes níveis, com paredes inclinadas e escadas em espiral para permitir o acesso entre eles. Mesmo que sua existência seja questionável, a lenda dos Jardins Suspensos da Babilônia continua a fascinar as pessoas até hoje e serve como um exemplo da capacidade humana de criar obras grandiosas e belas. Em seguida, você sabia que o Colosso de Rhodes, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a estátua de bronze do deus grego Hélio, que tinha mais de 30 metros de altura, foi erguida na ilha de Rhodes, na Grécia, por volta do ano 280 a.C. A construção do Colosso de Rhodes foi uma verdadeira obra de engenharia e escultura para a época, envolvendo o uso de técnicas avançadas de fundação de bronze e a construção de um grande pedestal de pedra para sustentar a estátua. A obra foi financiada com o dinheiro obtido pela venda de armas deixadas por um exército inimigo que havia sido derrotado. Apesar de sua grandeza, o Colosso de Rhodes não durou muito tempo. A estátua foi destruída por um terremoto cerca de 60 anos após sua construção, e seus destroços permaneceram no local por mais de 800 anos, até serem vendidos como sucata pelos árabes no século VII. Mesmo que sua existência tenha sido breve, o Colosso de Rhodes continua a ser lembrado como uma das maiores esculturas da antiguidade e uma das mais impressionantes obras de arte já criadas pela humanidade. Além disso, a história da estátua inspirou muitos artistas e escritores ao longo dos séculos, e sua imagem ainda é usada como símbolo de força e grandeza. A construção do Colosso de Rhodes foi um marco na história da escultura e da engenharia. Sua altura e detalhes impressionantes fizeram da estátua um dos ícones mais conhecidos da antiguidade e um símbolo de poder e grandeza para a cidade de Rhodes. A obra foi tão grandiosa que se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ao lado de outras construções igualmente impressionantes, como as pirâmides de Gizé e o farol de Alexandria. Apesar de sua destruição precoce, o Colosso de Rhodes deixou um legado duradouro na história da arte e da arquitetura. Sua imagem icônica ainda é reproduzida em muitas formas, desde pequenas estátuas até selos, cartões e moedas, e seu impacto cultural pode fazer sentido em todo o mundo. Além disso, a história da estátua serviu como fonte de inspiração para muitos artistas e escritores, e continua a fascinar as pessoas até hoje, mais de 2000 anos após sua construção. No quarto lugar, você sabia que a Biblioteca de Alexandria, um dos maiores centros de conhecimento da antiguidade. Construída no século III a.C. no Egito, uma biblioteca abrigava milhares de livros e manuscritos de todas as partes do mundo conhecidas na época. A Biblioteca de Alexandria foi construída pelo rei Ptolomeu I, que tinha como objetivo reunir todo o conhecimento da época em um só lugar. Para isso, o rei convocou os mais influentes escritores, filósofos e cientistas da época para colaborar na coleta e tradução de textos em vários idiomas. A biblioteca também serviu como um importante centro de estudos e pesquisa, atraindo estudiosos de todo o mundo. Apesar de sua importância histórica, a Biblioteca de Alexandria não existe mais. Sua destruição é atribuída a vários fatores, incluindo incêndios, guerras e invasões, mas não se sabe exatamente como e quando ela foi destruída. No entanto, a biblioteca continua a ser lembrada como um marco na história da cultura e da educação, e sua imagem inspirou muitos artistas e escritores ao longo dos séculos. No quinto e último lugar, você sabia que a Grande Muralha da China, uma das construções mais famosas do mundo. A Grande Muralha foi construída ao longo de mais de 2000 anos, começando no século V a.C. e continuando até o século XVII, com o objetivo de proteger o Império Chinês contra invasões de povos nômades vindos do norte. A Grande Muralha é composta por várias seções, que juntas se estendem por mais de 21 mil quilômetros. A muralha é composta por muros, torres de vigia, fortalezas e outras estruturas defensivas, que foram construídas em diferentes épocas e por diferentes dinastias.
A construção da Grande Muralha mantém uma enorme quantidade de recursos humanos e materiais, e se tornou um dos maiores projetos de engenharia da história da humanidade. Apesar de sua grandiosidade, a Grande Muralha não foi totalmente eficaz em deter as invasões dos povos nômades. No entanto, a muralha se tornou um símbolo da cultura e da história da China, e atraiu milhões de turistas todos os anos. Além disso, a Grande Muralha foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1987, reconhecendo sua importância histórica e cultural. Essas 5 construções que não existem mais são apenas alguns exemplos das grandes obras que a humanidade foi capaz de criar ao longo da história. Apesar de não existirem mais, elas ainda deixam um legado significativo em termos de cultura, história e arquitetura. Essas construções nos ensinam a importância de preservar e proteger nosso patrimônio cultural, para que as gerações futuras possam aprender com o passado e apreciar as maravilhas que nossos espectadores foram capazes de criar. Além disso, essas construções também nos inspiram a continuar avançando e buscando novas formas de inovar e criar obras que possam ser apreciadas nas gerações futuras. Espero que este vídeo tenha sido informativo e inspirador, mostrando a grandeza da humanidade e nossa capacidade de criar coisas incríveis, mesmo que alguns deles tenham se perdido no tempo. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.